Bárbara Vale, vem pra cá. Nada melhor do que conhecer, bom, a idealizadora aí do nosso projeto, a consultoria Gênesis, que vocês sabem, faz esse trabalho de RH estratégico muito bem. E aí a gente vai trocar uma ideia, né, Bárbara? Que vai ser muito importante nesse nosso começo aqui. Paulinho, me ajuda aqui, por favor. Qualquer coisa a gente tá em casa, tá? Se falhar o microfone, qualquer coisa a gente divide o microfone, não tem problema não. Senta aí, por favor. Por favor, né? Primeiras damas. Bom dia, Bárbara. Tudo bem com você? Bom dia. Estou um pouquinho nervosa, mas já eu vou relaxar. Imagina, a gente está em casa. Gente, é o seguinte. A gente vai bater um papo. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem colocar, vocês podem levantar a mão. Tem microfones aí na mesa, alguns microfones, mas por acaso, se não tiver, é só sinalizar aqui que a gente dá um jeitinho, tá bom? A ideia é que, como a gente vai passar o dia todo juntos, a gente consiga fazer isso de um modo leve e tranquilo. Não é sisudo para ficar parado só ouvindo, tá? Às vezes as curiosidades elas podem vir, talvez a gente não possa responder na hora, mas anota aí bonitinho e a gente vai trocando ideia, tá bom? Porque é sobre uma troca viva, uma energia assim que acontece em colaboração, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, se surgir algum insight aí, a gente está junto aqui, tá bom? Bom, Bárbara, me fala, hoje você está trabalhando, inspirando muitos líderes, né? A gente estava falando ali, agora há pouco, do Thiago, do próprio presidente Barbieri, enfim. Diversas empresas já passaram por você. Como que começou isso, né? Porque a gente, como tudo na vida, existe uma evolução. Eu sou da comunicação, né? De origem, e a gente sabe que as coisas de 15 anos atrás são bem diferentes das coisas hoje. E quando a gente fala de gestão de pessoas, de estratégia por intermédio das pessoas, né, pelo RH, também tem essa evolução. Como que foi esse começo para você? Bom, pessoal, prazer estar com vocês aqui. Estou muito feliz porque o meu sonho não se realizou, porque eu sonhei 2 vezes que não vinha ninguém. E aí eu ainda mandei uma mensagem para as minhas mentoradas que vão estar conosco aqui. E eu falei assim, gente, nem vocês estavam lá. Eu estava sozinha. Então, que bom que o meu sonho não foi real. Então, estou me sentindo muito honrada com a presença de vocês, tá? Mas, respondendo a pergunta do Paulo, eu falo que o RH me escolheu, né? E foi amor à primeira vista. Então, minha primeira faculdade não foi psicologia, foi administração. E no primeiro período da faculdade teve uma palestra sobre empregabilidade e aquele palestrante já falava sobre a questão do estágio e tal. E eu estava mentalmente questionando ele, né? Não existe isso, né? Porque eu estou tentando um estágio e as pessoas estão pedindo experiência e tal. Isso, alguns anos atrás, já era assim. E depois, quando ele abriu para perguntas, eu comecei a questioná-lo, né? Me posicionar com ele. Porque posicionamento é algo muito importante. Alguém está te vendo, né? E eu comecei a questionar ele, pedir dicas e falar da dificuldade que eu estava tendo de conseguir um estágio. E aí eu estava sendo observada. E no final desse mini debate, veio uma pessoa e falou assim, olha, já que você está procurando estágio, eu tenho um estágio lá na minha empresa de RH. Você gosta? Eu falei, eu sou apaixonada, eu só estudo para fazer RH. E eu nunca tinha ouvido falar em RH na vida. E assim começou a minha história. A preocupação para ter dinheiro para pagar os xerox. Exatamente. E aí, quando eu fui no outro dia para o processo seletivo, tinha várias meninas lá. Foi um processo... Aqueles processos que a gente faz de multinacional, sabe, gente? De várias etapas. E, no final, ter sido aprovada para essa empresa. E ali começou esse amor, essa paixão por essa área. Fiquei por 10 anos nessa empresa e aí eu nunca mais parei, né? E eu tive muita sorte, assim, com competência também, que eu falo que a gente precisa muito das duas coisas. E Deus, né? Por isso que eu pedi o Gabriel para fazer essa oração, porque é tudo por ele, para ele, por ele, né? E ele sempre me ajudou muito, sempre esteve comigo. E crescendo na área de RH, cheguei a vice-presidente de RH de uma multinacional, eu sou natural do Rio de Janeiro, por isso esse Szinho aqui de carioca. Eu sempre precisei contratar consultorias de RH, sempre. E eu confesso para vocês, se tiverem empresários aqui, e com certeza tem, profissionais de RH,
sempre era uma frustração para mim, né? Prometiam aquele produto personalizado, mas no final me entregava um produto de prateleira com a logo da minha empresa. Quem aqui já não passou por isso, gente? Acho que todo mundo, né? E era muito frustrante aquilo para mim. E acaba sendo uma exposição, né? Para gente que está na área de RH. E aí eu falei, eu vou desenvolver o meu próprio método, não vou mais depender de consultoria. E fui desenvolvendo, fui testando, fui criando, fui desenhando. E comecei a entender que o meu papel talvez era mais do que ficar fazendo história em uma única empresa. E aí eu decidi que eu precisava encontrar um nicho que era transformação cultural, profissionalização de empresa familiar. Então, eu fui seguindo por esse caminho, né? Então, profissionalizar o RH da Gela Boca, da Virgínia e de tantos outros colegas que estarão por aqui. Fui desenvolvendo esse método nas empresas, foi dando certo. E aí, em 2023, assim, sou casada com um empreendedor, né? Se você pegar a carteira profissional do meu marido, ela é em branco, porque ele nunca trabalhou para ninguém na vida. Então, ele sempre falava comigo que eu tinha que... sempre foi meu maior incentivador, que eu tinha que empreender, e eu tinha aquele receio, até que, em 2023, o Thiago Ramalho me desafiou, né? Ele falou, olha, eu acho que aqui em Maringá, a gente precisa de alguém com essa ousadia de fazer diferente, de falar mesmo para o dono, olha para o teu RH diferente, né? E se você precisar de ajuda com isso, eu vou te ajudar. E aí a gente fundou a consultoria Gênesis, né? Então eu digo que eu me sinto uma idosa quanto que gestora de RH, executiva de RH, mas como consultora eu sou uma bebezinha de 1 ano e alguns meses. E é muito gostoso isso, né? Quando a gente tem a chance de recomeçar. Então está sendo uma jornada maravilhosa. Por curiosidade, por que é Gênesis? Gênesis, óbvio, né? Quando eu pensei no nome, eu sabia que tinha que ser um nome que me conectasse com aquilo que eu acredito, né? Que é o Deus único. E aí eu ficava na minha cabeça que precisava ser um nome que te conectasse com o que eu acredito e, ao mesmo tempo, ela representasse aquele novo momento, né? Então, um recomeço. E Gênesis é princípio. E aí eu pedi uma grande amiga minha para ela me ajudar em oração para que Deus me desse esse nome. E aí, quando eu mandei esse áudio para ela, ela me ligou e falou assim, olha, ouvindo o teu áudio aqui, eu pensei em alguma coisa que tivesse princípio. Aí nós falamos juntas, Gênesis. E assim nasceu a Gênesis. Legal. Você fala sobre trabalhar com empresa familiar. Sim. E aí é um tema, né, delicado. Como que curiosidade genuína mesmo, como que você faz um trabalho numa empresa familiar? Porque muitas vezes ninguém contrata consultoria, assim como ninguém procura advogado para falar que está tudo bem. Existem desafios ali. Sim. E como que é realizado esse trabalho? Olha, eu sempre... Engraçado, porque eu falava assim, eu vou dar um tempo agora de empresa familiar, né? Mas eu também sempre era escolhida, né? Foi algo que foi acontecendo. Tem a parte maravilhosa da empresa familiar, que é essa relação especial com as pessoas, mas tem os desafios também, que muitas das vezes a empresa permite que essas relações sobrepõem às entregas. Aí é que fica mais desafiador para o RH. Então, dentro da metodologia Gênesis, né, a gente desenvolve esse processo de entrar com um diagnóstico profundo, com uma ferramenta de cultura, com maturidade de gestão, para que a gente possa entregar algo racional para o CEO, para o contratante, para o dono da empresa. E depois a gente olha, né, então primeiro é um trabalho racional e depois a gente vai olhando as pessoas e reorganizando e respeitando as histórias das pessoas. Mas é um desafio que a gente tem vencido, graças a Deus, nas empresas. Diferentemente de outro tipo de trabalho, quando a gente fala de RH, a gente está falando sobre gestão de pessoas e muitas vezes, quando se inicia um processo, existe essa transformação de lugares, de pessoas, de cadeiras. Como que é trabalhado? E eu acho que talvez
deva acontecer muito na rotina, de talvez ter alguma resistência, ou você ter que trabalhar em determinada empresa, e como que você consegue ter uma abertura, porque isso também é um trabalho do RH, de fazer uma proposta de trabalho diferente, de fazer uma análise naquele lugar, conseguir a adesão das pessoas, mesmo ela sabendo que pode ser que ela não faça parte do jogo dali para frente. Existe um trabalho que é realizado para motivar essas pessoas, mesmo elas entendendo o risco, porque existem as pessoas que elas são, ok, mete o louco, mas também tem aquelas pessoas que são um pouco mais conservadoras, com um pouco de resistência à mudança. Como se posicionar? Lá, inicialmente, né, como eu falei, eu acho que um dos diferenciais da consultoria Gênesis é justamente o diagnóstico profundo que a gente faz. A gente envolve as pessoas lá nessa primeira fase. Então, a gente convida as pessoas todas a participarem desse diagnóstico, através de entrevistas estruturadas e ferramentas. Então, a gente traz elas, porque não vai ser a gente ali, com algumas visitas, que a gente vai descobrir sobre aquela empresa, sobre aquela cultura. As pessoas é que vão colaborar. Então, existem várias técnicas, né, também sou psicólogo, então, estabelecer o rapport, garantir um ambiente seguro, para que as pessoas possam colaborar e patrocinar genuinamente, aonde você deixa claro que o CNPJ precisa estar acima do CPF. Né? Então, a gente, quando é contratado, inclusive uma das primeiras conversas que eu tenho com os stakeholders é, olha, eu vou trabalhar para o seu CNPJ. Se eu tiver que recomendar que talvez você mesmo precisa repensar o seu papel e a sua forma de fazer gestão, eu vou dizer, porque o meu trabalho é preservar a sustentabilidade da tua empresa. Então, a gente convida e a gente vai trabalhando isso com eles, que, olha, gente, é o CNPJ, né? E as pessoas, a grande maioria, no começo, óbvio, né? Falou que contratou consultoria de RH, o pessoal já começa a se incomodar ali na cadeira. Mas com técnica, com conversa, com apoio, né? As pessoas, a grande maioria, vão entendendo e vão se encontrando dentro desse processo. Ao longo dessa jornada, você já impactou diversas empresas e lideranças. Como que foi esse processo, no sentido de qual foi a grande transformação que a Gênesis, no caso você, ali nesse mapeamento e trabalho, impactou? Em termos de números, você diz? Também, mas não somente, mas de um modo geral. O que a Gênesis realizou, porque assim, quando você fala de... Beleza, você chegou no gestor e você dá a notícia, ó, talvez o problema... Em miúdos, né? Trocando em miúdos. talvez o problema seja você. Às vezes e eu vou ter que te dar essa notícia ruim. Como que, a partir desse trabalho, você impacta essas empresas? Eu acho que primeira coisa que a gente sempre faz, né, nas organizações, e muitas das vezes, por incrível que pareça, isso está na cabeça, mas não está escrito. A gente estava falando sobre isso, eu e a Sônia Rossi, essa semana, num dos nossos parceiros, né? Que às vezes o planejamento estratégico está na cabeça do cara. Ele sabe o que ele quer para a empresa dele para 2, 3 anos. Mas isso não está desenhado, isso não está divulgado, isso não está desdobrado em metas. Então, o nosso trabalho ele é sempre de cima para baixo. Então, assim, vamos desenhar o teu planejamento estratégico? O que você está pensando? Porque é daí. Clareza, visão de futuro, direcionamento. Então, o nosso trabalho sempre começa lá em cima. Mudança de mindset de cima para baixo. E muitas das vezes, quando eu entro na empresas, eu tenho ouvido muito isso, né? Eu ouço o CEO falando, o meu RH não entrega, o meu RH é operacional, o meu RH não fala disso, o meu RH não me traz dados. E aí, depois eu desço lá no RH, o RH fala, o meu CEO não me ouve, o meu CEO eu não consigo estar na mesa das decisões, eu fico naquela, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. E na verdade, muitas das vezes, quando você olha esse RH, ele deseja ser estratégico, estar no board, ter voz, mas ele tem 60 vagas lá para fechar. Ele está sendo consumido pela demanda. Então, primeira coisa que você precisa fazer é desafogar esse RH para que ele possa ter o tempo para ter uma atuação estratégica. Então, o nosso trabalho, a transformação, ela acontece com a mudança de comportamento
de mentalidade que a gente vai provocando nas pessoas. E é muito gostoso, Paulo, que eu já cheguei em empresas, e grandes empresas, de o CEO realmente não acreditar no seu RH e a gente conseguir fazer um trabalho com metodologia, com mentoria, e sair dessa empresa e esse RH está assumindo uma cadeira de diretoria, o mesmo RH. Né? Então, eu acho que esse é o verdadeiro legado. Assim. Quando a gente sai da empresa, a gente fica ali um ano, né, com eles, vivenciando aqueles problemas, respirando aquilo, e você olha para trás e você fala, eu estou deixando um CEO, estou deixando uma rede de RH. Acho que essa é a verdadeira transformação. Porque o restante, ferramenta, técnica, vou aprender a fazer um dashboard, vou aprender a fazer um... Isso aí, hoje, com a IA, né? Vamos combinar? Então, é sobre mindset. Né? Você vai provocando e você vai trabalhando ali com as pessoas para que essa mudança aconteça. E, geralmente, depois dessa transformação, desse impacto, existe algum... já aconteceu, de ter um acompanhamento, de ver de longe? Você falou do RH estratégico enquanto números. Uhum. Como que ficam esses números depois? Existe uma mensuração? Dá para mensurar? Sim. Não existe regra, porque, como eu te falei, no diagnóstico, é o trabalho, com certeza, é o diferencial nosso. Porque, assim, eu sempre falo isso quando eu vou nas empresas, né? Eu posso chegar direto aqui, já com as melhores práticas de RH, já vou gerar valor para a sua empresa, você já vai sentir o impacto. Agora, o que faz realmente ele ser estratégico é quando ele gera valor para o teu negócio, e para isso eu preciso conhecer o teu negócio, a dor do seu negócio, e principalmente, que é o grande segredo, que isso é o que a gente responde, o que está causando. Porque às vezes a gente sente dor de cabeça, o que a gente faz? Vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. Mas o que está provocando essa dor de cabeça? Excelente. A Gênesis entra na empresa para descobrir o que está provocando a sua dor de cabeça. Essa é a resposta que poucos, a maioria não tem. Né? Então, eu estou com o meu turnover altíssimo aqui, mas é por quê? Meu salário não é competitivo, está faltando mão de obra, o meu RH é fraco, o meu não tem um benefício, as minhas condições de trabalho são ruins. É lá nesse trabalho que a gente faz de diagnóstico que a gente traz essas respostas. Então, quando a gente fala de modelo de RH, eu estava até comentando, eu entreguei um diagnóstico na segunda-feira, e eu estava falando isso para o CEO lá. Nunca repetimos nenhum plano de ação. Durante esse tempo que a gente está, como eu falei para vocês, temos 1 ano e pouquinho só, mas já atendemos 17 empresas. Nenhum diagnóstico, nenhum plano de ação foi igual. Por quê? Porque o que causa a sua dor é diferente do que causa a minha dor. E esse acompanhamento, ele acontece, a gente vai acompanhando sempre, né? Eu me caso praticamente com as empresas, né? Viro uma conselheira dos CEOs, não? Então, assim, por exemplo, o Thiago Ramalho está super bem lá, a head de RH dele está aqui, a Larissa é ótima, excelente, e ele, de vez em quando, quer trocar uma ideia, né? Então, a gente cria esse laço, né? Então, de confiança mesmo com as empresas. E aí os números são consequências, não é no passo de mágica. E às vezes você vai errar na primeira iniciativa, a cultura às vezes não responde bem, você tem que voltar, redesenhar a estratégia, tentar de novo, mas tem que ser persistente, resiliente. Maravilha. Para fechar nossa conversa aqui e aquecer o coração do nosso público aqui, se você pudesse deixar uma frase de inspiração para os participantes hoje, qual seria? Paulo, nossa... Cafona, eu você sei, tá desculpa. pegando... Misericórdia. Olha, gente, eu acho assim, quando a gente falou, né, do RH transformador, né, eu acho que o RH, tenho certeza que o RH ele é um motor de transformação nas empresas, desde que ocupa o lugar certo. Né? Então, se eu puder deixar aí uma frase, não sei se é uma frase, mas talvez um conselho, aí, uma dica, né? Que transformação, posicionamento, a gente muitas das vezes espera do outro. Sabe quando a gente fica assim, esperando? Vou ver se alguém vai perguntar, vou ver se alguém vai falar. Né? E, às vezes, é você. Você é a pessoa que vai transformar, é a pessoa que vai falar, é a pessoa que vai se posicionar. Então, que hoje seja realmente um momento aí de transformação aqui, né, de mudança de mindset, para que a gente possa voltar segunda-feira abusado. Maravilha.
Muito obrigado, Bárbara. Uma salva de palmas aqui para Bárbara.